Venho estar convosco uns minutos a falar sobre questões que, no fundo, nos interessam na primeira pessoa. Eu penso que não há nenhum outro assunto que nos convoque de maneira tão pessoal, tão íntima e tão decisiva como a questão do homem, porque, no fundo, somos nós próprios a questão. E estamos envolvidos diretamente nela, não temos escapatória. Podemos dizer, como Santo Agostinho nas Confissões, tornámos-nos para nós próprios uma grande questão, uma terra de dificuldade. Os tópicos que já têm na vossa mão vão-nos levar a fazer um percurso em 4 etapas. Primeira etapa, vou tentar explicar como é que nós chegamos aqui, ou seja, a situação na qual nos encontramos e na qual enfrentamos a questão do homem. O segundo ponto, vamos caracterizar o ponto em que estamos, depois vamos dar indícios concretos que manifestam precisamente o estado da questão e acabarei indicando aquilo a que eu chamei irrenunciáveis antropológicos, ou seja, aqueles pontos que penso que não podemos prescindir deles. Então, em relação ao primeiro ponto, como chegámos aqui, vou-me inspirar num autor contemporâneo chamado Rémi Brague, que lê a história do pensamento acerca do homem em 4 etapas. Vou ser muito breve. Numa primeira etapa, o homem vê-se a si mesmo como alguém diferente de outros seres. E essa diferença é marcada pelo facto de ser, como diz Aristóteles, um animal que possui logos, ou seja, um animal racional, e também um animal político. Aristóteles também sublinha algumas características físicas, por exemplo, o facto da posição de pé, a orientação do olhar para o alto, a mão com a finura do toque, a palavra, o rosto. Essas são, digamos, diferenças que marcam a nossa especificidade. Num segundo momento, esta diferença é interpretada como superioridade, ou seja, há uma segunda etapa de um desnivelamento em favor do homem. Ou seja, ele não é apenas diferente, mas é superior. É, digamos, melhor que outras espécies vivas. É melhor, mas há 2 maneiras de relativizar esta superioridade. Por um lado, a natureza. O homem, embora sendo superior aos outros seres, porque recapitula todos os seres, todos os outros, não é? Inscreve-se no âmbito mais vasto da natureza. E no contexto das religiões bíblicas, todos nos lembramos do Salmo 8, que é o homem, para que te lembres dele, fizeste-o pouco inferior aos anjos. Portanto, o homem é superior, mas tem, para além dele, algo que é ainda superior. No cristianismo, a superioridade do homem é afirmada não em virtude das propriedades da sua natureza, mas por causa da encarnação do Verbo divino. Portanto, o homem, em virtude da encarnação, tem uma dignidade que é incomparável. Isto, no século XV, suscita uma série de tratados, precisamente quase todos os títulos mesmo remetem para a questão da dignidade do homem, e o mais célebre é um discurso extraordinário de um senhor chamado Pico de Mirandula, onde ele descreve precisamente a superioridade do homem, porque é o único ser que pode escolher elevar-se ou degradar-se. Depois temos uma terceira etapa, podemos associar ao século XVII, em que o homem aparece como um ser que não apenas é superior, mas deve dominar a natureza. Deve submeter a sua medida a todos os outros seres. E, portanto, o homem vê-se a si próprio e é teorizado como senhor da natureza. Então temos, por exemplo, expressões em Francis Bacon como o projeto de instaurar o reino do homem, ou a expressão ainda mais sugestiva
de Descartes, no discurso do método, em que ele fala do homem como senhor e possuidor da natureza. Portanto, passamos de uma ideia de superioridade a uma ideia de conquista, de domínio, digamos, de subjugação. Por último, entramos numa etapa em que eu intitulei, seguindo aí o Rémy Brague, de exclusão. O homem é o ser mais alto que não tolera nada acima dele. Portanto, passamos de uma diferença para uma superioridade, da superioridade para a conquista e da conquista para a exclusividade. Portanto, o ser humano não reconhece nada acima dele. Nem a vou dar dois exemplos, o exemplo de Marx e o exemplo de Comte. Portanto, estamos com autores do século XIX. Marx escreveu, por exemplo, isto. O credo de Prometeu é a sua palavra de ordem contra todos os deuses celestes e terrestres que não conhecem consciência humana, que conhecem a consciência humana como divindade suprema, perante a qual não deverá haver nenhuma outra divindade. Portanto, estamos perante autores que consideram que não é possível conciliar o homem com a afirmação de algo superior a ele. Comte, no mesmo sentido, diz: a humanidade é o grand être, o grande ser. Comte chega a designá-la precisamente como o ser supremo. E na Revolução Francesa, o Robespierre tentou institucionalizar o seu culto. E é para designar precisamente esta palavra, esta etapa, que a palavra humanismo surgiu. Portanto, o humanismo, não no sentido do século XV, em que os estudiosos do latim e do grego e dos autores antigos chamavam-se humanistas, porque estudavam esses assuntos, mas a palavra humanismo, no sentido em que nós a usamos hoje, foi, digamos, usada no século XIX por um senhor chamado Arnold Ruger, em 1840, e depois passa para o francês, através de Proudhon, e, juntamente com a palavra secularismo, agnosticismo, ateísmo, são sinónimas de ateísmo. Muito bem, este percurso que leva séculos a fazer, em muito poucas décadas foi desfeito. E então temos que, longe de se ver a si próprio como senhor e dono da natureza, o homem é acusado de não ter o direito de submeter o resto dos seres vivos, e muito menos de os explorar. Isto em relação à conquista. Longe de ser o melhor de entre os seres vivos, é considerado pior que os parasitas e as feras, porque representam uma ameaça contra a vida. Em relação à distinção, longe de se distinguir das outras espécies, o homem só difere delas em grau, não em natureza. Portanto, não há... Desculpem, vou ter que beber todo sem conseguir falar. Portanto, o homem não é diferente, a não ser em grau, não em natureza. Portanto, substancialmente, ele é um animal como os outros. Esta tese pode ser resumida no título de uma obra de um autor francês, intitulada precisamente O Fim da Exceção Humana. Esta obra é publicada em 2007 e o autor faz uma espécie de retrato robô da tese que quer atacar. E a tese que ele quer atacar é precisamente a da excepcionalidade do ser humano. O ser humano gosta de se sentir superior, mas, na verdade, segundo ele, isso não acontece. Então, o que é que ele, em tom acusatório, descreve como sendo a tese da excepcionalidade humana? Que ele vai atacar em determinados pontos que eu depois sublinharei. Portanto, a tese, penso que mais ou menos nós todos espontaneamente aderiríamos a ela, e eu espero dar algumas razões para continuarmos a mantê-la, é esta. Afirma que há uma existência de natureza e não apenas de grau entre o homem e os restantes seres vivos. Portanto, o ser humano é irredutível à vida animal. Depois,
outro aspecto da tese é que, dentro do próprio homem, não temos uma realidade única, que seria puramente material, mas essa dualidade acontece dentro do próprio homem e traduz-se em pares como corpo-alma, racionalidade, afetividade, necessidade de liberdade, natureza-cultura, instinto-moralidade. Outro aspecto da tese é que o ser humano tem o privilégio exclusivo do conhecimento em geral e do conhecimento ético em particular. E, por último, a tese afirma que o conhecimento, o acesso àquilo que o homem é, tem que ser diferente do acesso que nos leva aos outros seres vivos e inanimados. Muito bem. Contra esta tese, o Schaeffer vai tentar afirmar que não há qualquer diferença entre o homem e o animal. O homem é um ser biológico, uma forma de vida, entre outras. Não existem duas modalidades de ser dentro do homem, a material e a espiritual, mas apenas uma, que é material. E que o estudo do homem só pode ser o estudo de qualquer forma de vida biológica. Portanto, um estudo de caráter empírico. Neste caso, a biologia. Portanto, temos digamos, como indício da posição atual sobre a questão do homem, temos este contra-argumento, de que o homem não apresenta qualquer excepcionalidade. Então, passo já ao terceiro ponto, os indícios concretos, para vermos como é que isso se traduz de uma forma mais concreta. Por um lado, na sua vertente moral, esta tese, que questiona a excepcionalidade humana, é ilustrada pelo antiespecismo do filósofo australiano Peter Singer, a chamada ecologia profunda, que promove igualmente uma relegação do homem à natureza, que chega a defender o sacrifício do homem em benefício de outras formas de vida, e, por outro, em terceiro lugar, como indício da refutação da tese da excepcionalidade humana, o projeto transhumanista. Vou dar umas pinceladas sobre cada um destes três pontos. Em relação ao anti-especismo de Peter Singer, o especismo parece uma palavra complicada, diz respeito à espécie. O Peter Singer tem imensos adeptos, sobretudo no mundo anglo-saxónico, diz o seguinte: assim como nós erramos quando pomos a raça como critério de consideração moral, portanto, se pomos a raça como critério de consideração moral, somos racistas. Se pomos a espécie como critério de consideração moral, cometemos um erro análogo, que é o de ser especistas. Então, isto chama a vossa atenção porque é um ponto bastante sério. O que o Peter Singer defende é que há seres humanos que não devem ser alvo de consideração moral porque não têm estatuto de pessoa. E o que é preciso para ter estatuto de pessoa? Ser senciente. Ser senciente quer dizer ser suscetível de sofrer. Portanto, se um ser humano, por alguma anomalia do sistema nervoso ou por alguma deficiência grave, não tem sensibilidade à dor, então ele não tem estatuto de pessoa. Então, o que acontece é que o estatuto de pessoa pode ser retirado a seres humanos e, pelo contrário, pode ser atribuído a animais, sobretudo animais como os macacos e outros que têm um sistema nervoso elaborado, uma capacidade de sofrimento e de autoconsciência maiores e, portanto,
o critério de consideração moral não é de toda a racionalidade, mas a senciência, a capacidade de sentir dor. Muito bem. Esta posição filosófica já tem tradução política. Se vocês forem ver o programa eleitoral para as eleições legislativas de 2015, do PAN, veem que o PAN se propunha repensar o conceito de pessoa. E, precisamente, escudam-se numa declaração de Cambridge de 2012, de um conjunto de cientistas que reconhecem que há determinados animais, como mamíferos, aves e polvos, que têm determinados estados de consciência suscetíveis de promover comportamentos intencionais. Este é um aspecto. Portanto, uma área em que, visivelmente, a questão da excepcionalidade humana é posta em causa. Segundo aspecto, a ecologia profunda, o sacrifício à deusa Gaia. A deusa Gaia é terra. Hoje, em setores da chamada ecologia profunda, defende-se a extinção voluntária da espécie humana, como condição de preservação de outras espécies ameaçadas. No jornal Earth First Letter, ligado ao movimento da ecologia profunda, podia ler-se: amai a vossa mãe, não vos torneis mães. Ou os verdadeiros ecologistas não têm filhos. James Lovelock, um químico britânico que é um dos patronos da ecologia profunda, sugere já em 1970 que a humanidade seja sacrificada a Gaia, a divindade grega que representa a Terra. E em 2019, um senhor indiano de Bombaim processou os pais por lhe terem dado a vida sem autorização dele, porque precisamente faz parte de um movimento antinatalista. O teólogo Henri de Lubac, na sua obra O Drama do Ateísmo Ateu, tinha afirmado que não é verdade que a sociedade não se pode organizar sem Deus, mas que o faz sempre em prejuízo do homem. Pode-se organizar sem Deus, mas sempre em prejuízo do homem. Rémi Brague vai mais longe e diz que o humanismo exclusivo, ou seja, o humanismo que tentou exaltar o homem prescindindo da relação com Deus, é incapaz de legitimar a vida do homem. É incapaz de justificar o seu prolongamento. Ou seja, de dar razões que justifiquem a continuidade da vida humana. Segundo aspecto. Terceiro aspecto. Este toca, por momentos, alguns aspectos. Dê-me indicação 5 minutos antes, está bem? Então, o projeto transhumanista. Intitulei o projeto transhumanista do corpo carnal ao corpo fabricado. É o título de uma autora francesa, o título de um opúsculo, onde ela descreve a pretensão do homem de fabricar o seu próprio corpo. Corpo restaurado e aumentado, corpo fabricado sem pai nem mãe, corpo reconstruído e neutro para além de ser homem ou mulher, corpo cada vez menos vulnerável, mas cada vez menos vivo. Então, o poder tecnocientífico pretende modificar características humanas a ponto de transformar o homem, tal como conhecemos, num pós-humano dotado de capacidades físicas e mentais aperfeiçoadas. Por exemplo, maior resistência muscular, maior altura, a escolha do sexo, graças a combinações genéticas mais favoráveis. Neste sentido, fazem-se já hoje experiências com ratos geneticamente modificados, no sentido de testar possibilidades de melhoramento do funcionamento da memória, o que também poderá ser conseguido através do implante de chips no cérebro, por hibridação do vivo e do tecnológico. Em Estocolmo, ainda não chegámos a esse nível, mas em Estocolmo, no ano 2015, funcionários de uma empresa high-tech implantaram chips nas mãos, do tamanho de um grão de arroz, que permitem a sua identificação, acesso a fotocopiadoras, etc. O que está aqui em causa não é reparar possíveis deficiências, mas de refazer, modelar, produzir novos espécimes, como se faz na agricultura, nos OGM,
organismos geneticamente modificados. O homem, tal como o conhecemos, seria substituído por um ser aperfeiçoado, eventualmente mais resistente a doenças, através da manipulação genética. Este é o sonho do chamado transhumanismo. Em 2018, um médico chinês anunciou a primeira edição genética de seres humanos levada a cabo com sucesso. Depois disso desapareceu e agora voltou a aparecer e foi preso durante 3 anos porque, ainda assim, isto não é legal, mas já é possível. Corpo fabricado sem pai nem mãe. A possibilidade de desligar a procriação do ato sexual, envolvendo um pai e uma mãe biológicos, pode ser alcançada por recurso a bancos de esperma e de óvulos. A encomenda de bebés, chamamos-lhe assim, produto de engenharia genética e da simples intenção manifesta de ser pai ou mãe, os chamados pais de intenção, segundo os tribunais, a designação, a terminologia dos tribunais da Califórnia, pais de intenção, é já uma realidade. Isto implica que a simples intenção de fazer nascer uma criança passa a fundar a filiação. Um dos graves problemas éticos associados, além da óbvia mercantilização da vida humana, é o direito da criança de conhecer o seu pai ou mãe biológica, o que não fica de todo salvaguardado, porque a procriação acontece com recurso ao dom anónimo de esperma ou óvulos. Mais ainda, pensa-se na possibilidade de controlar o nascimento através da externalização da gravidez, com recurso a um útero artificial. Isto significaria, segundo uma defensora deste processo, um progresso em vista da produção de uma pós-humanidade desembaraçada do seu estatuto humilhante de mamífero subdesenvolvido. Mais problemática ainda, em 2019, a revista Nature dava conta da aprovação das primeiras experiências feitas no Japão com embriões humanos e animais. E no mesmo mês de julho, o El País anunciava a criação de quimeras de humano e macaco na China. Trata-se de introduzir células de origem humana em embriões animais ou em animais. Muito bem. Tendo em conta este percurso, o que é que podemos considerar como irrenunciáveis antropológicos? Vou ser breve nos primeiros pontos, porque estou a chegar ao fim do meu tempo. Então, em primeiro lugar, penso que, por um lado, o homem, não sendo um fenómeno como os outros, não é redutível a um conceito. E a tentativa de reduzi-lo a um conceito acaba por nos fazer sucumbir a uma espécie de culto idolátrico do homem. O homem é mais do que aquilo que de si mesmo pode saber. E, por isso, nenhuma ciência por si só, nem o conjunto das ciências, nos pode esclarecer acerca do homem. Pode-nos dar elementos de compreensão, mas não esgota aquilo que o homem é. E aqui corremos o risco de passar, muitas vezes, da ciência à ideologia. Porque a ciência está balizada pelo método que pode utilizar. Mas há a tentação de extrapolar do método e fazer afirmações, neste caso sobre o homem, que o método não autoriza, porque a ciência só pode tirar conclusões a partir dos seus pressupostos. Ora, há aspectos que não cabem dentro dos pressupostos científicos. E, portanto, penso que também uma chamada de atenção é útil. Depois gostava, mas já não vou ter tempo de explorar, de dizer que o homem não é um animal aperfeiçoado, uma espécie de macaco sofisticado. E apesar de a ciência que descreve o comportamento humano no seu meio se ter desdobrado em investigações para nos tentar provar que, afinal, o macaco, alguns macacos também produzem linguagem e que também têm cultura e que, inclusivamente, têm moral, são capazes de
moral e também têm sentido estético. Tudo isso, quando nós aprofundamos e analisamos as experiências, vemos que há ali, eu diria, uma tendência a querer nos impor uma versão dos factos que o nosso bom senso, nem vale a pena falar em ciência, que o nosso bom senso rejeita. Porque, obviamente, por muito simpáticos que os macacos sejam e possam prestar ajuda a macacos deficientes ou outros animais, etc., não estamos a falar propriamente da mesma coisa. Então, por último, gostava de dizer isto que me parece essencial. O ser humano é uma pessoa e só o ser humano é pessoa. Sabem que a elaboração do conceito de pessoa é tributária da reflexão teológica acerca do mistério da Trindade, porque era muito difícil perceber como é que Deus podia ser uno e trino ao mesmo tempo. E o conceito de pessoa foi, digamos, criado nesse contexto, já vinha da tragédia grega, da máscara, do direito romano, a pessoa como sujeito de direitos, mas ganhou, digamos, a sua consistência a partir dessa reflexão teológica. Aplicado ao ser humano, o conceito de pessoa guarda o mesmo significado relacional e confere-lhe o caráter de respeito incondicional e absoluto que não tinha nem na filosofia grega, nem no direito romano. É certo que o conceito de pessoa foi enfraquecido ao longo do tempo em virtude de uma progressiva subjetivação, confundindo-se hoje com o indivíduo e as suas opções, ver com os seus interesses próprios. Perdida a referência a Deus, o indivíduo reivindica inteira soberania sobre si a partir do seu juízo subjetivo, dos seus desejos imediatos, ver dos seus caprichos. Por exemplo, o direito ao aborto ou à eutanásia, o direito a escolher o género, tudo isto única e exclusivamente como decisão da sua vontade. Mas o que é facto é que os animais, as pessoas têm uma especificidade que os animais não têm e que tem a ver precisamente com o livre-arbítrio. Nós não somos determinados pelo código genético nem pela nossa história. Temos a possibilidade de agir de forma desinteressada, coisa que os animais não podem fazer, antepondo ao nosso interesse individual, às nossas pertenças familiares, étnicas, etc., o bem comum, e, portanto, não é possível anular essa diferença que faz de nós os seres que somos. Concluo com Pascal. Desculpem, tive que abreviar muito porque não é compatível com o tempo. É perigoso fazer ver ao homem quanto ele é igual aos animais. É ainda perigoso fazer-lhe ver demasiado a sua grandeza sem a sua baixeza. É mais perigoso ainda deixá-lo ignorar uma e outra. Mas é muito vantajoso representar-lhe um e outro. Muito obrigada.